E aí, galera, bem-vindos a mais o que talvez seja o último módulo de hoje. Vamos olhar Vale, Ambev, JBS, VEG. Vale, nessa LTA se segurou no cabelo pelos cabelos do careca. Tá? Covid, aí a gente teve a mínima aqui desse ano. Minto, a mínima de novembro. Só que a gente já tá uma coisa assim, meio de fazer fundos e topos descendentes. A gente teve uma sequência de dias catastrófica, basicamente os últimos 10 dias, 10 pregões, 10, 11 pregões. Eu cantei lá no Telegram que isso aqui tinha cara de ser um topo, ele quase me estopou aqui, veio que veio descendo com uma violência absurda. A galera lá no grupo dos meus alunos lá no Telegram curtiu, imagino eu. Enfim, cedeu aqui nesse ponto, tá, veio buscar a média de 200, tá numa região de fechamento desses gaps aqui. Geralmente papel muito líquido fecha gap. Mas tem um gap aqui também. O papel está perdido, o minério segue forte porque a China está reabrindo. Isso deve dar uma sustentação ao minério e a gente já viu que o dólar está forte. Então, o meu cenário para Vale ainda é altista. Não é fantástico, mas ainda é altista. Aqui, graficamente no diário, a gente tem esses topos conversando. Notem que essa região aqui trabalhou isso aqui também. A gente tem esse maior vindo. A gente tem uma sequência de fundos aqui mais curta, que pode estar dando para a gente uma cunha. Não são paralelos. Por não serem paralelos, a gente tem uma cunha. Essa cunha pode jogar o papel para cima, mais para cima. E aí, então, a gente tem as seguintes pontos de suporte e resistência aqui de curto prazo no diário. Primeira coisa que ele tem que fazer é fechar esse gap. Depois ele vai buscar essa máxima ou a LTB. Se ele romper essa LTB, ele vai buscar essa máxima. Ele tem esse gap para fechar. E se ele vier aqui nesse fundo, provavelmente ele vai estar testando também a LTA. Então o papel aqui está meio perdido, que leva a gente para o Intra. Vamos olhar o Intra. O Intra da Vale ontem foi um pouco mais bonito do que do resto do mercado. Dá para ver a gente aqui, dá para a gente ver que ela tem uma sequência de gaps. Notem como ela cedeu ontem para tocar nesse máximo, mas a gente ainda, em termos intra, não fechamos o gap intra. A gente tinha que ter vindo para cá. A gente tem então esses fundos, esse gap. Essa região, tá? Essa região toda aqui para romper. Aí temos a máxima. Dessa máxima a gente corre para buscar aquele gap no diário. Esse é o suporte. Esse início de gap e aí o fim do gap, que também já é outro suporte que a gente tem. Então esses são os pontos de vale que eu vou olhar hoje, que eu vou acompanhar hoje. Lembrando, um ponto importante, amanhã é o último dia do mês e é o último dia do semestre. Então fundos vão fazer rebalanceamento de carteira, a gente tem questão de performance e tudo mais. Então muito cuidado. Muito cuidado. Temos aqui Ambev. Ambev perdeu já ele LTA há muito tempo, está numa região de lateralização, mas se a gente olhar desde os áureos tempos, vamos botar aqui a máxima de 2018, ela não tem tido como empresa um crescimento tão estelar, ela já é dona praticamente do mercado, sou um grande fã, gosto do produto, gosto da empresa, mas agora
Agora, o que eu estou vendo nela não é um sentimento baixista pleno, porque eu estou vendo essa cunha. Ah, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que ela está fazendo fundos que estão menos estão mais deitados, estão menos inclinados que os topos estão descendendo. Só que isso é uma coisa muito importante. Existe o risco do mercado perder, do mercado estressar isso aqui, perder esse fundo aqui, e a gente vai buscar este fundinho aqui nos 11,44. Né? Então, se a gente perder aqui os 12,95, o risco é do mercado vir buscar os 11,44. E se a gente ganhar essa LTB, que está na casa dos 13,90, 14, vamos pensar que se ganhar R$ 14, ele pode vir correr aqui para 15,60. Então são pontos interessantes. O papel tem pontos interessantes. Na minha opinião, humilde opinião, só uma opinião, não é uma análise, nem recomendando nada, ninguém fazer nada. Eu vejo essa cunha aqui jogando para cá, que pode vir para cá. Então acho que isso pode ser interessante. Mas no curtíssimo prazo, estou muito preocupado com isso e estou preocupado com essa formação gráfica. Subiu, deixou um doji e agora está querendo cair. Querendo não, caiu. E no intra, se a gente olhar no intra, se ele vier, ele tem pelo menos até aqui os R$ 13, né? Aqueles 12,90, essa região aqui de suporte. Acho que ele pode vir aqui e voltar a subir. No intra, a gente tem essa região aqui, feita aqui, certo? Aí ele veio. A Ambev é um papel muito técnico. Veio exatamente aqui porque ele tentou trabalhar aqui nesse fundinho, não resistiu, veio trabalhando no topo anterior, está trabalhando aqui, fechou aqui no leilão. Temos esse fundo e esse topo. Além disso, a gente tem essa escada aqui toda de fundos que pode ser respeitada, mas aqui a gente já tem o suporte no diário. Então, esses são os pontos de Ambev aqui no curto prazo. A máxima de ontem, rompida a máxima de ontem, aí, craios. Rompida a máxima de ontem, a gente tem já a casa dos 13,90, estamos 14 aqui da LTB. Então a gente pode jogar aqui para cima, se romper essa máxima, a gente pode jogar aqui para cima e ter a ruptura disso aí jogando a Ambev para novos patamares. JBS é um trade que eu estou fazendo para mim com uma pegada fundamentalista também. Tá? Qual a ideia? Eu acho que os Estados Unidos está entrando em recessão. Eu acho que existe um risco de uma depressão, mas de qualquer jeito uma recessão forte é um cenário muito provável. Numa recessão forte, a gente tem um aumento do desemprego, a inflação já está corroendo a renda real do trabalhador. E a JBS, o foco dela é proteína animal. Tem industrializados, tem não industrializados, mas o foco dela é proteína animal. Quando tem crise, carne é caro. Quando você está duro, isso o brasileiro tem amplo conhecimento, você come ovo, você come farinha, come arroz, come milho, come soja, come qualquer coisa, você não vai comer carne. De certa forma, dentro dos grupos alimentares, hoje a proteína animal é quase que um luxo, é um item de luxo que pode ser substituído por outras fontes. Né? Então o foco dela é boi, porco, tem alguma coisa de galinha. Do EBITDA dela, 90% é fora do Brasil, um pouco até, talvez até mais, mas cerca de 80% está nos Estados Unidos.
Então eu acho que ali você vai ter um esmagamento gigantesco e eu vejo a JBS, é o que eu estou operando, eu acho que ela pelo menos volta aqui nos 25, 26 nos próximos meses, tá? JBS não é uma empresa maravilhosa, mas também não é uma empresa horrível, mas ela está aqui. O mercado veio cedendo, chegou nesse suporte, tá tentando se segurar aqui em cima, mas tá feio. A gente já tem a média de 50 cruzando a média de 200, isso é considerado o beijo da morte. Quando essa média cruza para cima ou cruza para baixo, o movimento é grande. Ele está começando a cruzar para baixo. Tecnicamente cruzou, mas eu gosto de dar mais um dia, mas mais uns dias vai continuar aqui, a não ser que o papel suba para 31. Ele vai, matematicamente ele vai cruzar. E a gente também tem a média de 100, essa roxa cruzando. Ou seja, o momento do papel está se tornando de queda. Notem que os volumes aqui embaixo, até as altinhas, têm volumes muito pequenos. Quando a gente chegou aqui em cima, as vendas foram muito grandes. E as empurradas para cima, os volumes foram menores. Então isso aqui foi tirando o dinheiro do papel e uma vez que perca esse fundo, seus 32, esse negócio tende a correr para baixo. Notem que ele trabalha em ranges, né, em zonas. E quando ele perde a zona, ele vem. Quando ele rompe a zona, ele vai. Então, estamos aqui trabalhando nessa zona aqui dos 32. Se ele perder os 32, ele vem bonito. Seus 25, 60. Na minha leitura. Tá? Tô bearish nesse papel. VEG, adora VEG. Adora VEG. Tanto JBS quanto VEG eu não gosto. Tem liquidez mais ou menos restrita. Não vou dizer que tem pouca liquidez, mas não é o tipo de papel que eu gosto de day trade, então eu não olho, não vou gravar aqui o vídeo de coisa que eu não olho. VEG tentou deixar um fundo, bateu numa resistência e cedeu. Ontem teve um dia meio... Não sabe se caso uma bicicleta. Eu comprei uma bicicleta, mas ele deu um engolfo aqui e ontem ele deu um inside candle. Ou seja, um dia que ele só empurrou com a barriga. Aqui a gente tem um engolfo de baixa, perto de uma resistência. Resistência relevante, a média de 50 está batendo. O volume foi bom na subida, mas perdeu gás exatamente quando chegou na resistência. Isso é perigoso. A gente precisa ou de uma alta com um bom volume aqui para romper e aí a gente vem aqui em cima, ou esse negócio volta aqui nesses fundilhos, pelo menos. Tô comprado numa put. Falei lá no grupo, inclusive, sobre isso. Eu acho que existe uma chance da VEG voltar aqui para os 22 e alguma coisa. Tá? A VEG exporta para um monte de lugar do mundo, mas a China também. Ela também exporta alguma coisa para a China. Mas boa parte do mercado dela também é América do Norte e Europa, que estão entrando em recessão e vão entrar em recessão mais relevante. O mercado dela vai ficar um pouquinho chato. A vantagem dela é que o cobre desceu muito nesses dias e é um dos principais insumos. Ela faz principalmente motores elétricos, transformadores, essas coisas que usam cobre pra caramba. Então, o insumo diminuindo, a margem aumenta. Mas se o cliente está fugindo, se o cliente não está comprando, é um negócio complicado. Pois bem, gente, esse é o resumo de hoje. Tentei quebrar em fatias. Espero que gostem. Tchau, tchau.